Olá, pessoal! Nós estamos aqui na Fazenda Colorado, em Araras, já querendo começar essa segunda temporada do nosso podcast Pode Ser Agro, agradecendo à família Colorado, ao Beto, agradecendo ao Serjão, diretor, por nos receber aqui e dar a consistência que a gente precisa para essa nova etapa do nosso podcast. Gostaria também, e muito importante, de agradecer ao Fernando Viana, o Viana da Lida, que esteve conosco aqui durante a primeira temporada, que nos ajudou demais, nos liderou, trazendo energia, alegria, conhecimento. E o Viana, por motivos de trabalho dele também, achou melhor seguir nas prioridades dele. E nós seguimos aqui. Viana, seu lugar está aqui, guardado, sempre que quiser, estará aqui conosco com a maior alegria. Então, nós estamos aqui porque priorizamos essa data, priorizamos a nossa agenda, priorizamos esse contato tão alegre, tão gostoso de compartilhar, né? E esse é o tema. Nós vamos falar um pouquinho hoje de priorização, que acho que é extremamente relevante, né? E difícil no dia a dia, né? Então, Ricardo, Sérgio, por favor, contribuam conosco sobre esse tema tão importante. Vai lá, Ricardo. Obrigado. Sérgio, obrigado, hein? Vamos juntos. Tá nesse lugar maravilhoso aqui com meus amigos do Pode Ser Agro. E eu quero começar pedindo às pessoas, né, que estão nos ouvindo, para, se tiver no Spotify, curtir, compartilhar esse podcast, né, com os amigos, com os colegas de trabalho, né, Sérgio? Bota lá no grupo da família, manda lá no grupo da empresa. Se você estiver ouvindo no YouTube, bota lá no sininho para te lembrar, nos segue lá para o nosso canal se fortalecer e a gente poder alcançar, como o Sérgio gosta muito de dizer, né, para a gente expandir esse conhecimento que nós estamos trocando ideia, né, Sérgio, aprendendo e ensinando ao mesmo tempo, para a turma nos seguir e o Pode Ser Agro se tornar um podcast gostoso e bem divulgado, tá bom, pessoal? Segue a gente lá. E vamos priorizar a conversa então, né? Boa. Que tema bacana, hein? Quem pensou nisso, hein, Sérgio? Cara, a prioridade nos fez pensar nesse tema, né? Eu acho que o grande detalhe desse podcast, ele é um podcast que nós tratamos entre nós aqui da porteira para dentro. Então, nós estamos trazendo aqui assuntos que vivem dentro do agronegócio, né? Não que eles não chegam na universidade, em outras, nas grandes cidades, mas a gente tenta trazer o tema aqui para que as pessoas se sintam mais acessível a esse assunto, né? Então, nós estamos começando a segunda temporada. Foi muito legal ter o Viana com a gente na primeira temporada, mas ele também tem as prioridades dele. Isso tem tudo a ver com o que nós estamos fazendo hoje aqui, né? E nós seguimos aí no Grupo Ser, né? E queremos que você nos acompanhe nessa jornada maravilhosa que nós estamos iniciando hoje aqui em Araras, na Fazenda Colorado. É um prazer imenso receber os amigos aqui para a gente evoluir num tema tão legal, tão importante, que é dar ênfase às coisas que realmente precisam ser faladas, ditas e, mais ainda, executadas. Perfeito. Ô, Sérgio, explica para as pessoas aí que você falou Grupo Ser. Eu acho que os nossos ouvintes, os nossos amigos que estão ouvindo aí, vai falar, que grupo é esse, né? Grupo Ser, o que é isso? Você tocou, agora você explica para a turma, Bom, vai. você gosta de me colocar em maus lençóis aqui. Mas assim, o Grupo Ser, ele tem a obrigatoriedade de contextualizar as nossas iniciais de Sérgio, Eduardo Valias e Ricardo, que é onde a gente, lá atrás, tivemos esse sonho de viver junto com você e nós estamos aí dando continuidade muito forte para que a gente realmente consiga levar conteúdo de valor para que cada pessoa que nos assista entenda um pouquinho da sua vida na nossa conversa. Nós não temos uma ideia de dar aula, não temos uma ideia de fazer curadoria de livro, não é nada disso. Alguns assuntos passam por livro, tem conceitos, né, Valias? Exato. Mas a nossa ideia aqui é divulgar entre nós e com você o que nós fomos aprendendo e queremos ainda evoluir na cultura das nossas propriedades, seja ela de qualquer coisa ligada ao agro. E eu fico muito feliz de nós começarmos a segunda temporada aqui, porque o Grupo Ser são 3 pessoas que trabalham há bastante tempo no agro, que têm uma afinidade por serem pessoas voltadas a pessoas, né? Nós 3 acreditamos que o resultado, as pessoas são fundamentais para o resultado,
e foi, de alguma forma, esse local aqui que nos uniu, né? Então foi aqui que eu conheci o Sérgio há muitos anos, e depois foi aqui que o Ricardo também chegou, então, para mim é muito significativa essa data aqui. Verdade, Né? verdade. E tem uma coisa muito essencial, que é a confiança que nós construímos entre nós durante esse tempo. Isso aí. Tive a oportunidade de gravar um dos vídeos mais bonitos que eu já vi na minha Um vida. dia você vai convencer o Beto a deixar você disponibilizar ele. Né? Bom, mas vamos lá. Vamos começar no nosso assunto aqui. Eu estava falando, Sérgio, eu vim com o Valias de Campinas e estava falando para ele o quanto eu estou sentindo que as propriedades, as empresas estão priorizando pessoas. E eu estou muito feliz com isso, né? É o assunto que nós vamos abordar. E eu falei para ele de um raciocínio que eu queria trazer e deixar aqui com os nossos amigos, nossos ouvintes, que vão dizer. Há algum tempo atrás, o lucro, o resultado, estava nas pontas do negócio, né, Valês? Então, a pessoa que comprava bem e a pessoa que vendia bem, ele enricava. O negócio dele estava pronto, estava positivo e estava com resultados excelentes. Hoje, com a informação, você não compra bem, você compra igual, né? Você não consegue vender seu leite 2, 3, 4 vezes mais do que uma fazenda vizinha assim, sua aqui. O cara tem informação e tudo. E não consegue comprar. Você não compra melhor do que os outros mais. Você não tem aquelas oportunidades que o cara não sabia e você comprava bem, né? Meu pai comprava arroz e ele, cansei de falar, falou, puxa, essa compra foi excelente, né? E vendia assim. Hoje, o lucro, o resultado, a lucratividade do negócio veio para o meio. E aí que a coisa esquentou. Porque é lá no meio que estão as pessoas, né, Sérgio? Nas pontas não estão, nas pontas estão os proprietários. O cara que compra e o cara que vende, né? É uma pessoa só, eu compro e eu vendo. Eu ponho aqui. Agora, o negócio priorizou no meio. Priorizou nas pessoas que estão nesse meio que vão fazer o resultado do seu negócio, né? Então, você priorizar as pessoas hoje é mesmo que uma obrigatoriedade. Você tem que priorizar, porque são elas que vão fazer a diferença do seu negócio, né? E priorizar não é uma coisa fácil, né, Eduardo? Não. Não é não. E esse raciocínio do Ricardo é sensacional e verdadeiro. Eu me lembrei do meu avô na fazenda falando, eu preciso comprar bem e eu vou vender melhor. Quanto melhor eu comprar, melhor eu vendo. Pronto. Né? Tá resolvido o negócio. Perfeito. A liderança ali era comprar e vender. Né? E hoje a informação chegou. A informação chegou. Tem melhores compras? Tem. Mas não são tão discrepantes mais. É na janela, né? E aí veio para o meio. O que está no meio? Processo. Ou os processos. Os processos. Que cada empresa, e toda fazenda é uma empresa, que cada empresa precisa executar. Executando os processos estão as pessoas. E todas as pessoas têm muitas tarefas oriundas do processo. E como prioriza? É extremamente difícil, né, nós entendermos isso, mas é fantástico a gente entender que o impacto que hoje a sua produtividade, a sua capacidade de transformação tem dentro do tempo e da retrabalho, o menor retrabalho possível, como isso hoje impacta demais, né? O que antes a gente se preocupava muito em comprar bem e vender bem, hoje a gente está se preocupando em transformar bem. E transformar bem seja plantar uma soja, cuidar muito bem lá no final, tudo que nós gastamos e tudo que nós vamos vender está embutido, comprar bem um bezerro, comprar bem uma novilha que tenha genética, mas agora tudo isso passa pela mão daquilo que hoje é a transformação. E esse é o grande aprendizado desse século que nós estamos passando. As pessoas, por mais que as pessoas imaginem que as máquinas vão tomar conta de tudo, tem muita gente, né? A gente viu até recentemente um podcast do dono da Tesla, onde ele comentava que vai haver necessidade da gente pagar um salário para as pessoas desocupadas, porque elas não vão ter mais o que fazer. Ele está muito preocupado com isso, o Elon Musk. Uhum. E aquele podcast me chamou muita atenção, porque eu discordo em alguns pontos, sabe? Porque eu sei que ele é um cara vitorioso, um cara de sucesso, sem dúvida, um cara de visionário. Mas eu acho que as pessoas não vão sobrar tanto como estão se falando. Por quê? Porque hoje elas são a capacidade de transformar algo que é bom em algo melhor ainda. Isso não significa que a informatização, a robótica, não vai fazer parte da nossa vida. Mas eu vi uma frase muito legal. Eu vi uma frase muito legal de um vendedor de robôs
de ordenha, que ele fala, cada robô que entra numa fazenda, uma pessoa nova vai para o escritório. Então a gente ainda vai ter gente trabalhando muito forte com dados. Nós ainda vamos ter que interpretar. É lógico que hoje com o Power BI tem muitas coisas que vão passar o tempo, mas as pessoas são de fato a grande máquina de transformação nesse meio de processos. Porque daqui a pouco o Valias vai falar de uma matriz para nós e vai ficar claro que dificilmente o robô vai conseguir fazer essa matriz tão boa quanto os nossos colaboradores ou nossos cooperadores. Então eu acho que é fundamental a gente bater que da porteira para dentro nós não podemos abrir mão da interface, da inteligência humana e dos relacionamentos. Olho no olho, né? Do calor da conversa, da emoção, de você estar perto das pessoas, de você sentir as pessoas, conhecer as pessoas, né? Acho que isso é uma prioridade para os gestores de negócio. Então, a primeira priorização, pessoas. Uma priorização importantíssima. Pessoas. Focada, né? Então, pessoas são importantes. Estar com elas é urgente, muitas vezes. Né? E aí entra na matriz que o Sérgio citou, que é a matriz de Eisenhower, que é uma ferramenta de gestão de priorização muito simples, que ela divide um primeiro quadrante, ela pensa na importância das tarefas, ou dos projetos, ou do que seja, e da urgência. Né? Então, se alguma coisa é importante e urgente, tem que ser feita agora. Já. Porque vai desdobrar, vai piorar a situação. Ou não vai capturar o que precisa ser capturado de benefício. Exatamente. Então, se é importante e é urgente, não tem conversa, tem que fazer. Tem que fazer. Se é importante e não é urgente, tem que ser agendado. Marque a data e não deixe isso se tornar urgente. Marque a data e cumpra, né? Se não é importante e não é urgente, elimine. Elimine. Não faça. Elimine. Não tem necessidade. Não é sua priorização. Não é para fazer. Não é essencial. Né? E muitas vezes a gente cai na armadilha, na cilada de alguma coisa que está nos incomodando, mas não é nem urgente, nem importante, ou que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer. Você tocou num assunto importante, hein? Isso aí, a hora que você terminar a matriz, dá um assunto. Eu gosto. E é uma coisa que tem derrubado projetos, derrubado pessoas. Eu sou assim, eu não vou mudar, eu gosto, né? E, faltando aqui, o que for urgente e não importante, delegue. Alguém vai fazer por você. Alguém pode fazer e deve fazer. Ou pelo menos você tinha que ter se preparado para que alguém pudesse. Por isso que pessoas são tão importantes. Porque para você delegar, você de fato precisa ter alguém ali para quem você delega, né? E aí eu me assusto quando eu vejo gente falando, cara, eu não gosto de trabalhar com ninguém. Eu gosto de trabalhar sozinho. Cara, é muito difícil você conseguir escalar uma montanha muito alta. Sozinho é muito difícil. Olha a nossa aqui. Você corre um risco de morrer. Essa riqueza da informação aqui nós discutimos e é muito bom comparar ideias e melhorar as nossas ideias, né? Exato. A dificuldade que nós temos hoje de aprender a desaprender para reaprender é enorme. É crucial. É enorme. E hoje isso é o que nós queremos do nosso time, né? Exato. Em vários momentos nós vamos falar de time, de performance. Cara, o cara que hoje não consegue desaprender, ele não cria espaço para construir algo melhor. E essa prioridade que você tanto está falando, com prioridade você está falando, é fundamental, né, Ricardo? Você ter esse senso do que é importante. Porque às vezes nós nos perdemos. O que é importante para o dono da fazenda pode não ser importante para o diretor, que não é importante para o gerente, que não é importante para o administrador, que não é importante para o colaborador. Então, se nós não tivermos um alinhamento, isso vai se perder. Isso. E nós vamos ter discussão e nós vamos desfocar. E aí essa é uma das maiores causadoras de estresse e briga, olha que a gente não olha todo mundo para o mesmo ponto. E aí entra a falta da comunicação, né? A tão falada comunicação. Você não priorizou aquilo que você quer que seja feito, você não alinhou, e às vezes o seu colaborador vai fazer alguma coisa que não era a sua priorização, que não era o que você tinha alinhado. Mas a culpa, de novo, é sua. Você não alinhou, né? Ele vai dar valor, vai dar importância a algo que é menos importante para você, que para ele não tinha importância nenhuma. Então, o alinhamento é uma prioridade, né? Muito. E a comunicação, né, Ricardo, não é só assim, não, mas eu falei. Eu falei para ele. Nós Comunicação é outro tema para podcast. E nós já temos um, né? Nós já temos um podcast que fala muito sobre isso. Sempre é o maior desafio é a comunicação, né? O que e o como, né? Mas
E outro tema importantíssimo dentro de uma matriz de priorização, que o Sérgio comentou, o que é realmente importante? Para onde isso direciona? Nós temos metas definidas, né? Então, numa estruturação, e tenho repetido muito, toda fazenda é uma empresa, toda empresa tem meta. E não é só a meta global de entregar resultado financeiro. Subdivididas. Cada pessoa tem que ter clareza da sua meta, o que a fazenda espera dela, como fazer. Né? Então, o que é importante, quando é bem realizado, ele não se torna urgente. Não. Ele não se torna urgente. Vai ter coisa que vai acontecer? Vai. Você tem uma enchente, tem, né? Uma emergência, né? Que atrapalham um planejamento e se tornam urgentes e importantes, né? Agora, isso não pode ser a rotina. Perfeito. Né? Porque me assusta falar assim, puxa, tudo aqui é atrapalhado. Tudo e passa 20 anos, 30 anos e o negócio não resolve. Então, tudo é importante e urgente. Você sabe uma coisa que eu escuto muito nas fazendas onde a gente trabalha, onde a gente é convidado para fazer algum treinamento, alguma consultoria, uma das coisas que mais chateia funcionário, colaborador, é ele começar fazendo uma tarefa e aí o gerente ou o dono fala, não, para aí, não faz isso agora não, vai para cá, ó. Deixa aqui, desarreia os cavalos, agora vamos pegar o trator, vamos fazer outra coisa. Isso é uma coisa que chateia demais, né? Você não priorizar o que é importante e você não alinhar aquilo, não trabalhar aquilo num planejamento. Fala, bom, eu vou fazer isso, a turma vai lá, vai fazer, depois eu vou fazer aquilo. Mas no meio do caminho houve a mudança por falta de planejamento. Isso irrita demais os colaboradores. E isso é muito importante que o Ricardo e o Valias estão colocando, porque nós chamamos isso aqui na nossa empresa, né, de desalinhamento, né? Uhum. É quando o cara chega e ele não sabe o que se espera dele. Então nós já sabemos que um dos fatores de mais causa desmotivação, porque nós também, todo mundo aqui já colocou, e você que está nos assistindo aí conhece bem que aquela famosa frase, ninguém motiva ninguém. Eu concordo. Eu também. Mas eu concordo com uma outra frase que muitas poucas pessoas têm tido falta de coragem para falar. Eu posso não ser um motivador, mas eu posso ser um grande desmotivador. Desmotivar então, é fácil. Enquanto você não motiva, tudo bem, não é possível você chegar lá e falar, cara, vamos lá, mas você desmotiva muito. Uma das coisas que desmotiva é a pessoa chegar na sua empresa ou ser contratada e ela não saber qual a tarefa dela. Durante o dia há mudanças, mas assim, essa falta de alinhamento, essa desorganização, essa não priorização tem desmotivado muitas pessoas boas. Qual que é o risco disso, Valias? Qual que é o risco disso, Ricardo? Quem é o cara que se desmotiva quando isso não acontece? O cara. É bom ou ruim? É o cara. É o bom. É o cara. Porque o ruim, ele adora ficar pulando de macaco, de galho em galho e não fazer nada o dia todo. E ele não importa, né? Mas o cara que é bom, ele fala, puxa, eu saí da minha casa com uma vontade tão grande de concluir isso aqui hoje e de novo vão me desviar disso aqui, de novo vão me cobrar que isso aqui não está feito. O cara cansa. Nós temos que tomar cuidado, porque na nossa rotina a gente atua muito mais de uma forma negativa sobre os bons, quando a gente não delega a coisa da forma correta. E às vezes a gente não percebe isso, a gente imagina, não, é assim porque eu acho que é assim, ele está sendo pago. Cara, a hora que ele vai embora, ele fala, pô, o dia hoje foi terrível. A percepção, isso vai destruindo a capacidade do cara amanhã vir fazer um bom trabalho. A percepção dos bons colaboradores é maior, né, Sérgio? Muito maior. A cobrança, e nós temos que estar atento a isso, né? A nós temos que estar atento a isso. E a coragem. Sim. E a coragem de mudar. De ir embora. De ir embora. Né? Porque enquanto nós muitas vezes desmotivamos os bons e eles pegam a mala e vão embora, aí nós nos tornamos reféns dos que querem ficar e suportar esse sistema. E se suporta, você imagina a autoestima dessa pessoa é zero. Exato. É zero. Então, qual que é a vontade de uma pessoa de autoestima zero de transformar alguma coisa, como o Sérgio falou? Muito bem. Nós precisamos da transformação, né? E aí o problema são as pessoas? Ou é a liderança? É a pessoa que lidera. É a pessoa, mas é a pessoa que lidera. Mais de 70% das pessoas que saem das nossas empresas, elas se demitem do líder. Do líder. Não se demitem da pessoas. Fazenda Colorado, ela não se demite da TRI, não se demite da REP. Ela fala, cara, meu sonho acabou aqui. Quando esse propósito já não vive mais dentro dela, ele está apenas no salário, ele passa a ser pequeno. Exato. Porque hoje salário, o mundo está muito aquecido, né?
Hoje as pessoas convidam a pessoa a pagar a mesma coisa que você paga, brincando para ir ali. E muitas pessoas ficam com você porque ela tem proposta, ela tem valores, ela vê virtudes na sua empresa. Se a empresa perde isso, ela perde o que ela tem de maior diferencial. Que é hoje o diferencial não é mais salário. Não, há muito tempo salário. Não é, né, Sérgio? O grande diferencial hoje, na minha visão, e uma hora nós vamos fazer um podcast juntos, chama-se o ambiente de trabalho. Boa. Ele é bom, ele é saudável, ele é tóxico. Boa. Porque esse ambiente ele faz com que as pessoas vão embora. Mas eu quero voltar num ponto que você falou lá atrás da matriz, né, da dificuldade de priorizar. Eu ouvi de um pecuarista em Goiás, ele dizendo que a coisa que ele mais ama de fazer na fazenda dele é ir lá pro curral, é marcar o boi que chegar, é vacinar, é ver o boi na balança, ver peso. Mas tinha muito tempo que ele não ia, porque ele não podia. Então, esse cara, na minha visão, é um cara que sabe priorizar o papel dele. Perfeito. Né? Ele está priorizando uma coisa importante em detrimento a uma que ele gosta, que ele delegou. Né? Não que não seja importante marcar os bois, pesar os bois, brincar os bois. É importante, mas ele delegou. Ele soube delegar. E nós somos danados para querer fazer o que a gente gosta e não o que precisa ser feito, né? O Valias vai concluir Quem faz isso é a nossa mente, né, Sérgio? A nossa mente faz isso, né? Exato. Ela quer conforto. A gente sabota o que precisa fazer, a gente arruma um subterfúgio para fazer o que é bom, o que é gostoso, o que é prazeroso. Agora, quando a gente tem a oportunidade de fazer o que é bom, o que é gostoso, como isso aqui, e ainda assim levar conhecimento, aí eu digo que o dia tá ganho, né? Aí é um nível acima da matriz do Valias. Aí é uma satisfação. Mas você concorda, Valias, com esse ponto, né, da pessoa não fazer o que gosta, mas fazer o que precisa? Isso é muito importante, principalmente para os gestores, né, que gostam de andar a cavalo, que gostam de estar com a equipe lá, que gostam de tocar vaca, né? Nós temos um amigo aqui na mesa que quando ele quer dar uma desestressadinha, né, Sérgio? O que você vai fazer? Você vai tocar vaca. Eu peço auxílio para os veterinários, deixa eu passar o ultrassom aí para mim me distrair um pouquinho. Vou servir de estagiário, que é muito bom. E tem um fator importante também, que é a famosa zona de conforto. Né? A zona de conforto ela não é uma zona confortável, isso é uma tradução do inglês, e que a zona de conforto ela é uma zona conhecida. Né? Então, se eu conheço aquela tarefa, eu faço bem aquela tarefa, eu me sinto confortável, eu sei reagir ao que acontece ali. Sei tudo que acontece aqui. Né? E a liderança, ela nos tira da zona de conforto, principalmente num mundo completamente sem previsibilidade. Né? O que vai acontecer amanhã no meu trabalho, no trabalho do Ricardo, no trabalho do Sérgio, a gente não sabe. Né? Então, o mundo VUCA, que pode até ser um tema também, né? que é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, ele é real. Né? Então, isso faz com que as pessoas, às vezes, não abram mão do que elas faziam muito bem e agora elas têm que estar em outro patamar fazendo outras coisas que elas não fazem tão bem, porque muitas vezes estão começando. Isso eu vejo que dentro das fazendas, às vezes, é mais grave, porque essa pessoa, muitas vezes, é o proprietário. E aí eu coloco uma pessoa para fazer um manejo de pasto, para fazer uma pesagem de boi, para fazer a vacinação ou a ordenha, mas, o cara não é igual a mim, mas não é mesmo, às vezes a pessoa está começando, e aí eu já mato uma pessoa, né, um cooperador que pode me ajudar muito, porque não é ciúme, é a zona de conforto. Eu não vou chegar aqui na Colorado, se eu for trabalhar com o Sérgio, com a expertise do Sérgio na Colorado, você não vai chegar. Possível. Né? Existe uma curva de aprendizado, será que nós estamos dispostos a deixar que as pessoas aprendam? Será que nós estamos priorizando o aprendizado ou priorizando o resultado a qualquer custo também? Eu vejo uma mudança nos donos das empresas que eu conheço muito grande. Tem muita gente acordando para isso, sabe, Valias? Que eles estão criando ferramentas de aprendizado para o seu funcionário, para o seu colaborador, para o seu cooperador. Ou seja, ele quer realmente que esse cara, além de fazer treinamentos, que são meios, ele quer que esse cara saia com conhecimento. Isso muda a regra do jogo, porque aí ele dá tempo para que as pessoas amadureçam no cargo, amadureçam. Porque houve um tempo que a gente pegava o melhor cara que sabia ordenhar a melhor vaca, era o chefe da ordenha. Só que esse cara não gosta de gente, esse cara não gosta de conversar, esse cara não gosta de fazer relatório, esse cara não gosta de olhar computador, ele não gosta de dado, ele gosta de ordenha. E só porque ele é bom de ordenha, ele não pode ser o coordenador. Não é só porque ele gosta de máquina, ele tem que ser o chefe da mecânica.
porque nós temos que ter coragem de olhar as pessoas e colocá-las no lugar certo. Isso é priorizar. Muito. Isso tem tudo a ver com o nosso tema, sabe? Você 100%. olhar para a fazenda e dizer, cara, esse aqui é o meu melhor tratorista, mas ele não serve para ser o chefe da mecânica. Não é porque... Então nós temos que ter coragem. E às vezes na liderança falta coragem para dizer, cara, seu trabalho é muito bom, mas se eu te tirar daí, você vai para um lugar onde talvez você não consiga ser, você não vai ser feliz. E a pessoa que não é feliz, ela não consegue fazer entrega. Porque a entrega está muito alinhada com a felicidade, né? Não com a alegria. Veja, a palavra que eu estou dizendo aqui está alinhada à felicidade. Perfeito. É muito mais importante que você só ser alegre. Às vezes a gente tem pessoas extremamente alegres que não estão felizes. O Sérgio, e a priorização, quando você prioriza as coisas certas, com as pessoas certas, no momento certo, isso gera melhores resultados, né, mano? Com certeza. Isso gera mais produtividade, isso gera mais lucro, né? Eu priorizei o que é fundamental fazer. E por coincidência, no assunto, nós não temos o hábito de mostrar livro, mas hoje houve uma coincidência muito bacana. Eu e o Sérgio, semana passada, falamos dele, né, Sérgio? O Sérgio deu de presente para um gerente de uma fazenda, e eu estou aqui na minha lista. Esse livro é uma aula de priorização. Esse livro te mostra a importância de você desenhar na sua vida o que é essencial eu fazer e o que não é. E como o Sérgio falou, nosso cérebro, ele tende para coisas confortáveis, ele tende para o descanso, né? É um fator de sobrevivência, ele não quer desgastar, então ele vai para a zona de conforto. E aí entra o nosso objetivo, a nossa essência, e entrar e falar, isso é essencial para mim. Perfeito. O gestor faz isso, buscando o melhor resultado. Isso tudo que nós estamos falando aqui é para se ter melhor resultado na propriedade de quem está nos ouvindo. Isso aí não tem que ficar muito, muito claro isso, né? Muito claro. E na minha cabeça, Ricardo, não sai a palavra meta. Acho que ter a meta bem definida, seja ela qual for, é a melhor maneira de mostrar para as pessoas a linha da priorização. É isso. O que eu estou fazendo aqui hoje remete a alguma meta? Exato. Que o meu líder espera que eu cumpra, né? E aí fica fácil priorizar, porque você pensa assim, o americano usa muito um conceito que em inglês é must have ou nice to have. Must have é tem que acontecer. Tem que acontecer, né? Nice to have é se acontecer vai ser legal. A ordenha tem que acontecer, né? Pega na Colorado, a ordenha tem que acontecer. Esse aí é fator... Tem, né? Vamos colocar perfume na ordenha? Seria legal. Mas vai remeter à meta? Exato. Né? Muito, Então, muito priorização, na minha visão, é o caminho mais curto para se chegar a alguma meta. E eu ainda queria colocar uma outra conversa, um outro assunto dessa conversa aí, que a gente já está indo para o desenrolar aí do finalmente, eu não sei bem, mas assim, eu queria dizer que hoje recurso é algo escasso. Se nós não tivermos tempo, dedicar tempo, coragem, para dizer onde é que nós vamos gastar aquele recurso que nós temos de investimento, é muito complicado, né? Você imagina o que está passando o mercado da carne, agora o mercado da soja, do milho, o leite também aí com os preços baixos. Assim, todos nós estamos tendo que priorizar o que é que nós queremos construir, o que a gente tem. Então, assim, nós temos que olhar a saúde das nossas empresas, e a saúde da nossa empresa necessariamente passa por um clima bom. Porque se você tem um clima bom, é mais fácil de você chegar e propor para o time, olha, isso que nós tínhamos desenhado não vai mais acontecer, porque nós precisamos priorizar aqui, de repente, a adubação da soja, uma pulverização que a gente não tinha, uma praga nova do milho, ou investimento num pulverizador. Então, nós temos que ter coragem. E a turma entender aquilo. E a turma, além de entender, compreender. Porque eles precisam sair daquela reunião falando, eu faço parte disso. Eu sei que você cancelou algo que vinha para a minha área, em detrimento de a gente colocar priorização em algo fundamental. Então, nós estamos passando por um momento onde cada vez mais nós precisamos dar ênfase aonde a gente quer pôr o nosso tempo, o nosso dinheiro, o nosso recurso, a nossa inteligência, a nossa comunicação. Nossa felicidade. Então, a nossa felicidade, nós já falamos aqui sobre família, trabalho. Então, os valores que nós temos na empresa precisam ser muito alinhados com as prioridades da empresa. Isso, exatamente. É impossível você contratar. No pós-podcast, nós vamos falar sobre contratação e demissão, e nós vamos falar exatamente como é que você contrata alguém onde a sua prioridade é uma, e dessa pessoa é totalmente desconectada com os seus valores. A conta não fecha. Não vai dar certo. Não vai fechar a conta.
contratação é prioridade. Mas não é contratação. O que é prioridade na contratação? A primeira coisa é conhecer se a cultura daquele cara está alinhada com a nossa, com a da nossa empresa. Então, até aí, você tem que priorizar. Na minha visão, você precisa dar foco nas coisas que você precisa fazer dentro do dia a dia, que tem 1000 coisas para ser feito dentro de uma propriedade, de uma empresa, de uma cooperativa, né? Principalmente o Valias, que dá consultoria em muitas grandes cooperativas aí. Acho muito legal esse trabalho que vocês fazem lá. Porque é tanta coisa acontecendo, que se você não priorizar, você entra e sai sem mudar nada. Perfeito. E a pergunta que eu te faço, Valias, no final do dia, você volta para sua casa e você tem que ter deixado alguma mudança lá. Então você vai ter que priorizar onde você vai atacar os seus 7 horas de trabalho. Acho que é isso, na minha visão, de quem está da porteira para dentro, trabalhando numa empresa nesse momento única. Perfeito. Bom. E deixar uma mudança boa. Além de deixar uma mudança que ela seja boa, né? Porque se a gente trabalha com 20 pessoas numa equipe, às vezes você não vai transformar o líder, mas você ajuda a transformar a equipe. E a equipe ou transforma o líder para melhor, se está desconectado. Ou ela transporta o líder. Ou ela transporta o líder. É verdade. Transfere ele. Ela transfere ele. Porque isso é um grande gargalo, é priorizar o positivo e o negativo que muitas vezes tem que acontecer na cabeça de alguém. Né? E aí é o transformar para melhor, sempre. Mas para melhor para quem? Para a organização, para a meta, para todos, né? Para a empresa. Ela é o ente. Você... Né? Ela precisa, a fazenda precisa prosperar. Ela é a mandatária. Ela é o ser superior, né? Exato. E você tocou num assunto que eu falo muito, eu e o Sérgio conversamos muito sobre isso. Às vezes eu chego nos treinamentos nossos, nas consultorias nossas, o cara fala, não, melhora a minha equipe. Eu falei, cuidado com isso, hein? Exato. Cuidado com isso. Você está preparado para a sua equipe crescer? O seu gerente está preparado para a sua equipe crescer? Porque pessoas que melhoram, pessoas que adquirem mais conhecimento, pessoas que aprendem a falar mais, a régua sobe, né, Sérgio? A cobrança, ele vai te cobrar mais. Você está preparado para ouvir uma cobrança? Você está preparado para administrar essa cobrança? Você está preparado para uma funcionária sua chegar aqui e falar, isso aqui está ruim, isso aqui está feio, você não vai lá, você não me atende, você não me dá retorno. Você está preparado para ouvir isso? Às vezes nós vamos dar um tiro no pé. Está preparado para ter pessoas muito melhores que você respondendo para você? Isso é o que vai acontecer com a tecnologia. Quando você tira um funcionário fazendo um serviço pesado e você põe um funcionário, o Sérgio falou, quando entra um robô, uma pessoa vai para o escritório. Só que a gente sabe que às vezes não é a mesma pessoa que vai para o escritório. O que vai para o escritório é um cara de nível de conhecimento, de estudo, uma regra mais alta. E esse cara não vai suportar o que aquele cara lá da Ordem, que é uma pessoa simples, que não teve a oportunidade de estudo, de aprender, de crescer. Então, fazer uma equipe crescer, existe risco nisso aí. Não é só bom. Tem o peso, né? Tem o peso. E aí, pensando aqui, finalizando a minha parte, você que é gestor, que é produtor, que tem pessoas respondendo, né? E quando a gente está liderando, o organograma, ele não é à toa que o líder está lá em cima, é porque as pessoas estão olhando para ele, né? E aquilo é vivo. Então você está ali, está todo mundo te olhando, né? Você tem priorizado o seu desenvolvimento? Os nossos líderes têm priorizado o seu desenvolvimento? Porque no ciclo da porteira, que são longos anos nos mesmos lugares, né? Que é o agro. Será que eu posso tocar uma fazenda como eu tocava 5 anos atrás? Como meu pai tocava, meu avô tocava? Será que eu posso tocar uma fazenda ou tem que gerir pessoas numa fazenda? Né? Então você está se priorizando? Exatamente. Eu queria até passar finalmente aqui para deixar para você um conceito que tem norteado a vida desses 3 caboclos que está aqui, né? Na realidade, nós cuidamos de gente cuida do resultado. Então, assim, você que é líder, você que é dono, não é que você não tem que se preocupar com o resultado, mas o resultado é fruto do trabalho, daquilo que foi acordado. Então você precisa realmente olhar para as pessoas, dar condição para as pessoas e fazer o seu investimento. E assim, só para terminar, eu tenho aprendido muito sobre disciplina. Essa talvez seja uma das palavras que nós usamos pouco da porteira para dentro. Nós queremos que as pessoas, mas a gente não ensina a ser disciplinada de fazer as coisas, horário, rotina, né? Principalmente para quem trabalha com pecuária, né? É muito importante.
E eu acho que nesse contexto do essencialismo aí, tem uma palavrinha muito bacana, né? A disciplina busca por menos. Boa. Eu queria que você pensasse nisso. Explica isso aí, Sérgio, para nós. É porque às vezes a gente quer fazer tudo e é impossível fazer tudo. Nós não temos nem tempo, nem dinheiro, nem recurso, nem gente para fazer tudo. Mas você precisa ser disciplinado para saber o que é que você precisa de fato fazer para atingir o resultado mestre, que é o que vai te manter vivo, saudável e em crescimento. Então, assim, essa ideia antiga que a gente tinha, que o bom funcionário era aquele cara que fazia tudo, ela não é verdadeira. Não é mais, né? Não é mais verdadeira. A disciplina busca por menos, mas esse menos é extremamente importante, é extremamente acordado e alinhado com as metas do nosso negócio. E aí a gente vai lá e crava que isso é feito todo dia, todo mês, o ano inteiro. E a gente deixa aquelas coisas gostosas para fazer quando tiver tempo, para fazer com quem tem tempo. E essa era a minha contribuição sobre esse tal essencialismo que a gente tanto busca. Muito bom. O livro é bom, né? Bom, excelente, recomendadíssimo. A minha... Nós vamos terminar já, gente? Já tá na hora? Já, Matheus? Poxa, passou tão rápido. O assunto é bom, né? O meu recado é o seguinte, meu recado final é que eu vejo muitos donos de empresa fazendo o papel dos gerentes, muitos gerentes fazendo o papel de funcionário, e o funcionário perdido. Então, é uma corrente que está com os elos soltos. Então, o proprietário tem que priorizar as tarefas dele, né? Para que ele alinhe com o gerente as tarefas dele e delegar, né? O dono é a pessoa que mais tem que aprender essa disciplina de delegar, né, Sérgio? Isso. Ele tem que aprender isso aí. E eu anotei aqui, eu estava lendo e anotei aqui 7 dicas interessantes para isso que nós estamos falando. Então, a pessoa que quer priorizar, ele tem que fazer uma lista. Ele tem que fazer a lista de prioridade dele. Se ele fizer essa lista, ele tem que colocar ela numa matriz para ele distribuir os níveis de prioridade dela. Boa. Né? Se ele colocar nessa matriz, ele tem que organizar isso visualmente. Cabeça não foi feito para guardar, né, Sérgio? A cabeça foi feita para pensar. O que foi feito para guardar é papel. Papel, computador. Então, se você organizar visualmente, depois você distribui. Você delega, você elimina. Depois você revisa. Não deixe de revisar a sua lista de prioridade. Ela pode mudar. Depois você escuta se aquilo que você delegou, se aquilo que você distribuiu, se aquilo que você está fazendo está acontecendo como você priorizou. E depois você usa boas ferramentas para que tudo dê certo. Então foram 7 dicas que eu anotei aqui, que eu achei fantástico, achei muito bacana, né? Para o nosso amigo ouvir e seguir essa listinha. E depois nós vamos pedir o Matheus, o Valias, para a gente colocar a imagem dessa matriz que você colocou, porque ela é muito, muito importante, muito bacana mesmo. Então, o meu recado final é esse. Quero pedir de novo aos nossos amigos, né, para seguir o Pode Ser Agro. Pode Ser Agro é feito por esses 3, o Sérgio chamou de caboclo, eu vou chamar de senhores. Né? Ilustre, esses 3 senhores. Eu prefiro caboclo, hein? Esses 3 amigos, esses 3 companheiros que fazem isso aqui com tanto prazer. Né? Valia chegou ontem, meia-noite de viagem, hoje às 8 e pouco ele estava lá em Campinas me buscando, viemos aqui para Araras. É um prazer enorme estar fazendo esse trabalho para vocês, divulgando isso aqui, trocando ideia. Então, muito obrigado para quem nos segue. E aqueles que ainda não seguem, vai lá no Instagram, vai no YouTube, vai no Spotify, que nós estamos lá para você nos ouvir e acompanhar esse podcast maravilhoso. Você está dizendo que hoje o Valias fez o que era essencial. Essencialíssimo. Ele está falando aqui, o essencialismo. E o essencial, gente, é colocar você assistir o nosso podcast como uma tarefa importante e urgente. Não deixe para depois. Perfeito. Obrigado aí. Ótimo dia para nós. Obrigado a vocês, obrigado a Xandô, obrigado à família, né? Família Xandô, por nos receber. Aquilo que nós mais gostamos, que é dividir conhecimento. Valeu. Esse é o nosso... Obrigado, Valia. Valeu demais. Boa. Né? Valeu, turma. Valeu. Boa. Obrigado.